Fala galera, beleza? Você está na Maré da História, o canal favorito de Beatriz Nascimento. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse livro maravilhoso, Uma História Feita por Mãos Negras. Que bom se fosse, né, que esse canal fosse o favorito de uma mulher tão incrível, tão inteligente, tão dedicada quanto Beatriz do Nascimento. Gente, antes de qualquer coisa, comentar que eu li alguns livros essa semana, né? Então eu vou fazer resenha sobre todos eles, mas aqueles recados preliminares, né? Deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho e deixa seu comentário, cara, com sugestões, com dicas, porque esse é o pagamento vital que você faz aqui pro canal, beleza? Vou fazer uma passagem rápida de algumas leituras que eu fiz esse mês, né? O primeiro foi o Genocídio do Povo Negro, do Abdias Nascimento, né? Um clássico. Eu vou fazer resenha sobre esse livro aqui também. E Rediscutindo a Mestiçagem, do Munanga, um livro interessante sobre a questão da mestiçagem no Brasil, que eu também quero fazer resenha. Um outro livro foi uma tese, na verdade, de mestrado, publicado, né, pela editora da USP, de Renato da Silva Queiroz, Caipiras Negros do Vale do Ribeira. É uma pesquisa de campo muito interessante sobre o quilombo do Ivaporanduva, aqui no Vale do Ribeira. Galera do quilombo da qual eu tenho um contato, né? Sou professor de algum pessoal lá do quilombo que vem estudar na escola rural aqui. E é muito interessante, esse estudo aqui dialoga bastante, como a gente vai ver, com o estudo da Beatriz com a geração dela, inclusive, né? Bom, vamos lá, sem delongas, falar da obra de Beatriz do Nascimento. Esse compilado de artigos, na verdade, né, organizado pelo Alex Hatz, é dividido em 5 partes. Bom, eu não vou comentar aqui, galera, sobre a vida de Beatriz, né, muito importante. Eu vou parafrasear um outro intelectual aqui que eu admiro bastante, que é o Milton Santos, né, da geografia. Uma vez perguntaram para ele: Milton Santos, o que é difícil ser um intelectual negro no Brasil? E ele respondeu: é difícil ser negro no Brasil e é difícil ser intelectual no Brasil. E são duas coisas diferentes, né? Então Beatriz do Nascimento é uma mulher, é negra, é historiadora e também uma grande intelectual. O trabalho dela é magnífico. Eu acho que não tem nem um pouco e nem de longe esse tom de discurso. Gente, desculpa essa barulheira que tá hoje aqui na rua. Eu não entendo porque as pessoas, sério mesmo, têm automóveis tão barulhentos, cara. Esse tom de discurso e esse tom de apelo moral, né? Isso não diminui a obra, claro que não, mas não tem esse tom do Abdias Nascimento, por exemplo, né? É um livro, né, esses artigos reunidos aqui, de um tom, de um refinamento metodológico, científico, historiográfico, que eu, como historiador, acho incrível, e adorei o trabalho da Beatriz, né, que eu realmente não conhecia. Então ela vai, na primeira parte, eu não vou comentar sobre a vida dela, né? Ela tem um fim bem trágico, assim, mas ela é daquela galera, o que nos interessa aqui, dos anos 70, né? Ligado a uma nova historiografia, principalmente a questão de como se ver o negro no Brasil, né? Os povos pretos do Brasil. A primeira parte, que é a intelectualidade, relações raciais e gênero, ela vai fazer um balanço historiográfico sobre a história dos negros de modo geral, né? Como que ela é vista, alguns erros de abordagem, como que ela é entendida ao longo do pensamento social brasileiro. Então, por exemplo, por uma história do homem negro, ela vai propor um revisionismo, até ela coloca esse termo, né? Mas aqui a gente não está colocando no sentido pejorativo, um revisionismo de como se entender a história do negro no Brasil, que não é necessariamente a história da escravidão, né? Então não reduzir o negro à escravidão. O negro e o racismo, outro artigo muito interessante, que ela vai fazer alguns comparativos.
Ela tem um capítulo também sobre a mulher negra no mercado de trabalho e a mulher negra no mercado do trabalho, e tem mais uma ainda muito interessante, qual que era? Ah, tá, uma crítica à democracia racial, que para mim, das que eu li aqui, né, a gente tem livro aqui sobre o Gilberto Freire, tá, quem é atribuído esse termo, das que eu li até agora foi uma das mais concisas, junto com a do Florestan Fernandes, né? Na segunda parte, então, ela vai falar sobre escravismo, fugas e quilombos. Basicamente, Beatriz, eu acho que ela é muito importante, pelo menos do ponto de vista historiográfico, na forma como vamos estudar as populações negras do Brasil, mas especificamente os quilombos, né? Então, nessa segunda parte, ela vai trazer um artigo bem interessante, Escravos a Serviço do Progresso, né? Na qual ele vai falar de algumas posições paradoxais, a relação da escravidão com a política, como que a escravidão se dava nos momentos de crise, e como que é um tema muito caro a ser estudado. Ela tem um artigo também, A Insensata Princesa, sobre algumas contradições nas abordagens. Ela faz uma crítica, inclusive, a um artigo de um jornalista, é muito interessante, porque ela faz uma crítica muito honesta sobre essa questão do jornalismo a se meter a historiador, né? E não como uma questão de elitismo, não, só historiadores, não, mas como falta metodologia, abordagem técnica por parte desses aventureiros, né? E, inclusive, uma crítica um tanto interessante a questão do homem cordial nesse artigo, né? Então é uma série de artigos na segunda parte sobre alguns conceitos ultrapassados em relação ao estudo das populações negras. Então ela vai, inclusive, ter um artigo muito interessante sobre escravidão, né? E sobre alguns povos ainda seminômades ali do litoral do que hoje se compreende Angola, e como que se deu esse processo em África. É muito interessante esse artigo. Há um artigo sobre zumbi, sobre Palmares, né, de modo geral, não só sobre zumbi, e eu acho muito honesta a forma como a Beatriz trata o assunto, sobre a questão das mulheres brancas dentro do quilombo, o rapto das mulheres brancas, a relação dos líderes, né, dos zumbis com as mulheres brancas, a preferência que era tida por essas mulheres. Ela tenta fazer um balanço muito honesto por que isso ocorria, né? Não é aquela coisa grotesca e quase que pitoresca que a gente faz. A questão também da possível escravidão, que o sistema escravocrata que poderia existir em alguns momentos no quilombo, ao que ela atribui muito mais uma herança do colonialismo do que em África propriamente dita, e ela apresenta seus argumentos. Eu acho muito interessante também como que Beatriz diferencia a questão do quilombo no século XVII, XVIII, no XX. Ela tem um artigo muito interessante sobre o quilombo do Jabaquara, por exemplo, ali o bairro do Jabaquara, como que ele foi depois reorganizado, repopulado pelas comunidades italianas, né? Mas como que ela tem uma origem negra, esse bairro tem origem negra ali em São Paulo, e como que, e até onde a gente pode trabalhar as favelas como continuidade ou ruptura dos quilombos. Ela tem um apreço metodológico muito grande quanto a isso, e ela vai trabalhar de maneira magnífica, né, Beatriz, sobre essa questão dos quilombos. A questão da memória, que a gente tem vídeo aqui no canal, né, em Legoff, a questão da ideologia que representava os quilombos para as populações negras livres e, sobretudo, escravizadas, o universo simbólico que compõe esse ambiente, né? E também vai ter um artigo, inclusive, aqui sobre um trabalho de campo, né, da qual ela vai se utilizar bastante da história oral, da memória. Então é muito interessante do ponto de vista da pesquisa historiográfica mesmo, né? Então é muito interessante. Então, sobretudo essa questão da ruptura, né? Ela tem bastante, 2 ou 3 artigos aqui, né, sobre a questão da ruptura e da continuidade entre quilombo e favela. É muito interessante, e inclusive um artigo
Sobre se o quilombo é mais uma questão de conservadorismo, de mudança social, né? Sem essa questão pitoresca, sem essa questão jocosa que se coloca aos estudos, politiqueira, né? Ideológica, não tem nenhum apelo moral aqui. É muito interessante como que ela trata, por exemplo, a fuga, né? A questão da fuga, qual que é o caráter dessa fuga, né? Qual que é o intuito, a forma como ela se dá. E não é uma fuga simplesmente, né? Mas é uma fuga para reorganização, para resistência. Ela tem uma parte do artigo muito interessante sobre os tempos de paz entre os quilombos, inclusive com relações econômicas com fazendeiros e pequenos produtores ao redor, do qual me ajuda muito a compreender um pouco mais esses caipiras negros aqui do Vale do Ribeira, né, como é colocado pelo Renato da Silva Queiroz, e entender aqui, né, o Vale do Ribeira, os quilombolas aqui, é muito importante essa referência dela. A questão das mulheres no quilombo, o escravismo dentro do quilombo é muito bem debatido, de maneira muito metodológica, séria, né? Então é isso. E há um outro artigo final também que eu achei mais interessante, sobre a questão de Antônio Conselheiro, né, Canudos, e a sua relação com os quilombos ali da sul da Bahia, como uma questão de continuidade, e a relação de Canudos com as favelas, né? O próprio termo favela vem dali, daqueles morros onde se plantavam favos, né? E a última parte do livro que eu não cheguei a ler, porque eu fiquei tão ansioso, que é a questão do movimento negro, creio que mais atual, mas eu não cheguei a ler essa quarta parte aí, mas é um dos livros mais legais que eu li ultimamente, né? Um dos livros mais legais que eu li na vida sobre o tema. Eu preciso ainda ler o Clóvis Moura, que é um outro autor muito importante, eu lerei e farei resenha aqui. E é isso, eu recomendo muito uma história feita por Mãos Negras, de Beatriz, que na verdade é um compilado de vários artigos. Beleza, galera? Então é isso. E falando sobre novos rumos para o canal, como eu tenho muito trabalho, como eu tenho muita coisa para fazer como professor, eu vou vir aqui fazer algumas resenhas de leituras que eu ando fazendo. Quem sabe amanhã eu fale um pouco mais sobre o genocídio do negro brasileiro, de Abdias Nascimento. Um clássico do pensamento da negritude brasileira, e a gente vai debater bastante a mestiçagem aqui, porque é o meu campo de estudo sobre os mamelucos, os caiçaras, principalmente aqui do Vale do Ribeira, beleza? Então não vou fugir desse tema, também vou tratar de psicanálise, na medida que der tempo, tentando relacionar aqui o YouTube com o meu trabalho e com a minha vida pessoal, beleza, galera? Então é isso, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, é muito importante o seu comentário, cara, porque esse sim é o pagamento vital que você faz aqui pro canal crescer, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço, bons estudos e boa semana para todos. Valeu, galera, é nóis!